Pronto. Só aceitar aí e tá tudo bem. Perfeito. Uhum. Então, eu tô feliz que você já deu uma olhadinha nessa parte financeira. É importante, até porque você tendo outras receitas, é legal você ver, poxa, entrou isso, então eu posso pegar essa nova receita para fazer novos investimentos, né? Você pode pensar, não, Uhum. talvez hoje eu não tenha um curso porque custa tanto para fazer uma gravação profissional, mas aí você consegue Isso. pegar essa receita desses novos produtos. Tá travado, mas acho que não, né? Eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Você consegue Uhum. pegar essa receita desse novo produto e salvar uma parte para você reinvestir nesse seu novo negócio, nesse seu novo projeto. Então, essa conscientização de financeiro, de investimento, ela precisa estar o tempo todo ali, porque você nunca pode pensar, ai, eu vou estar gastando dinheiro. Não, você vai estar investindo dinheiro. Então, qual é o melhor cenário? O melhor cenário é você ter um produto que custe pouco para você criar, e a gente vai estruturar ele hoje, que daí você consegue gerar uma receita, uma parte você salva, para que você tenha outros produtos que demandem mais investimento, tá? E aí Uhum. você tira da sua própria rentabilidade. Então, esse conceito de educação financeira, ele tem que estar existente. É que tá com cara de que vai chover muito aqui, então eu tô achando que a minha internet tá um pouco estável. Aí também, né? Aqui tá quase, mas deve estar melhor que aí, porque passei primeiro. Pois é, eu já fechei a casa Uhum. inteira porque o Thiago foi com o Luca ali na minha sogra. Eu até falei pra ele, falei assim, nossa, mas você tá indo agora? Tipo, ele, porque minha sogra Aham, ficou 10 dias em Rio Preto. Ela tá tratando com um médico especialista em células-tronco a visão dela. E aham. aí ela vai lá, ficou 10 dias, tá morrendo de saudade dele. Eu botei um Ele é de lá, guarda-chuva nas... Andresa? Não, mas Não. Camila, minha sogra passou 11 anos perdendo a visão sem diagnóstico. Nossa, E aham. vinha um médico dos Estados Unidos, ele é brasileiro, mas mora em Los Angeles, tratava ela ia para o Rio de Janeiro tratar com ele. Aí minha mãe comentou de um médico, um oftalmo em Rio Preto muito avançado, Hum. que junto com o alemão eles estavam avançados em células-tronco. E aí ela começou a passar com ele. E aí teve o diagnóstico, ela tem artrite reumatoide. Então Uhum. tratou a artrite reumatoide com uma reumato, fez o procedimento, então assim, estabilizou a perda. E ela até Uhum. conseguiu recuperar um pouquinho assim. E aí ela trata tudo Bom, lá em Rio Preto, é, coitada. Ela não aí tem ela nada vai. lá, Mas lá mas é é bom muito de olho, legal. né? Lá é bom. Lá, na verdade, a medicina em Rio Preto é muito Médico. avançada, né? Qualquer médico. Exatamente. Vamos lá, então. Você tá com papel aí Vamos. que eu já vi você anotando, né? Então, Já. hoje a gente vai trocar bastante figurinha. Deixa eu compartilhar a tela, só para entender o conceito. Calma aí que ficou bem no meio aqui, pronto. Reproduzir para ficar a tela cheia. Ficou tela cheia, né? Tá. Ficou. Então a gente vai falar sobre o conceito de público-alvo, tá? A gente vai começar a desenhar o seu público-alvo agora. Uhum. Entender um pouquinho do conceito de vendas e um pouquinho do conceito de prospecção. A gente pode até já discorrer algumas formas de como você pode prospectar as pessoas, tá? Então, vamos lá. Por que que a gente tem que entender que a gente precisa, ao longo da consultoria, você vai entender que você vai criando uma identidade visual. Quem é a Camila? Eu quero me portar como essa pessoa, eu quero me vestir como essa pessoa, que é consciente da mensagem que ela quer passar. Então, eu vou transmitir essa mensagem com clareza para o meu público. Então, quanto Uhum. mais você determina quem é o seu público, mais assertiva você consegue ser. Senão fica parecendo aquela metralhadora que atira para tudo quanto é canto, sabe? E aí você Uhum. acaba não tendo clareza, as pessoas não entendem o que você faz e fica meio sem saber que caminho seguir, se você é essa pessoa que pode ajudá-la. Então, a gente vai definir tudo isso ao longo do processo. E hoje a gente já vai começar a pensar sobre isso. Quem é o seu público-alvo? Quais são as dores desse público? Qual será o formato de entrega? Então, vamos pensar. Uhum. Você já tinha comentado que as dores do seu público é basicamente o burnout, né? As Uhum. pessoas que estão. Eu não sei se você viu no Raso. Você segue o Razões para Acreditar? Não. Eu sigo porque eu acabo me envolvendo com as doações que eu faço lá. Ele apadrinha várias causas e eu ajudo Hum. várias pessoas ali.
E no mês de janeiro, em prol da saúde mental, ele compartilhou um vídeo de uma jornalista que teve um episódio ao vivo, né? Ela teve um episódio ao vivo e ela até falou que teria sido melhor se ela tivesse desmaiado, porque como ela ficou Uhum. consciente, ela foi naquele, ela falou que ela não lembrava nem quem ela era. E ela foi nesse processo até o hospital e o médico falou que ela poderia ter tido uma convulsão. E aí ela Uhum. explica sobre o burnout, que é uma doença desde 1990. Legal, muito legal esse vídeo. Ela é comunicadora, é jornalista, então ela se comunica tão bem. E aí ela fala sobre a transição de carreira, sobre isso, então eu achei isso muito legal. Então, basicamente, o seu público-alvo, em algum momento, para algum produto seu, poderia ser esse? Sim, sim. Tá. E aí, nesse caso, Uhum. seriam pacientes, né? Isso, né? Tá. Que é Aí, o que você tem aí em clínica. isso, não seria uma formação, né? Seria essa parte de clientes, assim. Uhum. Porém, pensando nesse público, será que as empresas não poderiam ser clientes? Sim. Que você pudesse talvez implementar alguma coisa de saúde mental Uhum. nas empresas? Ou talvez oferecer uma palestra? Ou talvez oferecer uma formação para o próprio RH da empresa? Será que a empresa não poderia então ser cliente? Uhum. Pensando nesse público empresa, as dores é o quê? É a rotatividade de funcionários, porque eles estão insatisfeitos, porque, né, às vezes a empresa investe bastante na formação e não está conseguindo manter aquele pessoal ali. Então vamos pensar que talvez isso seja um gargalo da empresa e aqui seria um público-alvo seu, a empresa. Sim. Nesse público-alvo, o formato de entrega seria uma palestra? Seria um Acho que pode ser treinamento? palestra, até material, né? Exatamente. Então, assim, eu preciso que você pense nisso, porque você é a psicóloga dentro do seu know-how, a gente Uhum. está quebrando a cabeça aqui. Estou sugerindo, estou pensando amplamente. Assim, eu vejo que a empresa tem uma deficiência em levar em consideração o capital humano. E muitas Uhum. empresas acabam tendo que ficar recontratando, sendo que ela poderia valorizar muito melhor o capital humano dela empre- empregando algumas pequenas ações. Você poderia sugerir essas pequenas ações ou até implementar um manual para essas empresas? Eu acho que Uhum. as empresas poderiam ser clientes desse público-alvo específico seu, que a gente está falando de uma dor, levando em consideração os seus pacientes que estão Uhum. sofrendo de burnout, a empresa poderia melhorar essa condição. Até que ponto valeria a pena? Algumas empresas talvez menores, E é empresas interessante, André, familiares. porque assim, tem pessoas que fazem isso, né, que dão esses treinamentos, mas a maioria são psicólogos que fizeram carreira em RH. Minha perspectiva é de alguém que está em outro lugar, assim, né? Eu não fiz carreira em RH, então a minha perspectiva é de olhar o sofrimento de uma forma, de outro ângulo, né? Então não é lá de Pessoa que dentro, trabalha ali, assim. né? Então eu acho que é uma visão diferente, entende? Assim, E em todos os cargos, né? A gente não está é, falando somente da pessoa não. que acabou de entrar, o trainee, a gente está falando da diretoria, Uhum, né? sim, sim. Então, assim, pensa, esse é um público que você poderia abordar. Uhum, É, Porque, assim, eu acredito que você não conseguiria fazer a mentoria com os clientes. Eu acho que tem que ser a consulta que você faz mesmo, né? Não uhum, tem como. Porém, os psicólogos poderiam ser um novo público-alvo seu. uhum, E aí é um trabalho que você já faz, né? De sim. supervisão. Você só precisa criar um produto, né, Uhum, para isso. Então a gente vai criar um produto para esse novo público. Qual que é a dor desse público que você acredita? Você já tem ele, né? uhum, Eles se sentem desamparados, talvez despreparados, é isso. Uhum. né? Eles vão clinicar, mas não tem ainda. Seguros, é. É Uhum, como se todo mentor precisa de um mentor. O que todo mundo fala, né? Que todo psicólogo precisa de um psicólogo, né? também. É exatamente isso, porque Uhum, às vezes, em algum momento, você.
aquela pessoa, você tá tão envolvido com aquilo, porque às vezes eu imagino, aqui dentro do meu trabalho eu lido com muitas pessoas e algumas dores, algumas angústias, alguns sonhos das pessoas mexem demais com a gente, porque a gente se vê ali. E às vezes a gente não vê uma saída para aquilo, né? Porque a gente se envolveu, né? Uhum. Então, eu acho que os psicólogos podem ser um novo público. Sim. Então, pensa nas dores desse público. Eles estão Ah, eu acho que é inseridos. insegurança, solidão, Ah, porque aqui é um lugar onde a gente está mais só, solitário, né? E caso clínico também, assim, a não ser em supervisão, né? A gente precisa guardar sigilo. Então, não é uma coisa que você chega comentando, né? Não dá para chegar e ficar contando a história para o meu marido, por exemplo, dos meus clientes, né? Então, assim, o que que eu sinto neles, né? No começo, muita insegurança, medo, medo mesmo de dar conta. É, acho que essa questão da solidão, né? De ter alguém, assim, como referência junto, como se você estivesse levando o caso junto. Então, isso que eu sinto quando eu dou as supervisões individuais, quando eu ajudo os meninos do meu grupo de mentoria, assim, lá, né? Pequenininho aqui. É mais essa dor, assim. perfeito. Perdido também, elas se sentem perdidas, porque é muito material, assim, tem muita coisa produzida, então o que que é bom, o que que eu pego, onde eu vou, sabe? Assim, desde quem que eu pego de referência, né? Para além, querem saber diferença de psicologia clínica, para elas também darem continuidade, assim, então, em quem que você confia, Camila? Que material que você pega? Porque tem muitas abordagens, né? Nossa, um mundaréu, a psicologia é imensa. Assim, na odontologia, o Tiago já falava que tinham várias abordagens, mas eu imagino que a psicologia ainda é muito mais amplo, né? Porque não tem Muito, certo né? ou errado. Tem aquilo Não. que você se identifica, né? E cada hora sai nova. Aí o pessoal fala, e aí, o que que você acha disso? Então, eles vêm, assim, buscar um norte também, né? Então, assim, essa coisa de estar perdido, buscar um norte, solidão, buscar companhia, insegurança, né? Vir com alguém que tem paz, confiança, é por aí. Perfeito. E aí, o formato de entrega para esse público, como poderia ser? Poderia ser em formato de mentoria mesmo, os seus mentorados, pode ser em Eu acho que esse grupo, mentoria em grupo. até porque a Eu queria troca é tentar isso. positiva, né? É, Tá. Então, aqui seria mais mais rica. um. Oi? Ela é mais rica, né, em grupo, mas não é algo que é fácil, assim, né? Os grupos geralmente eles se perdem, assim, a experiência que a gente tem. Começa cinco, fica um, sabe? Mas eu queria tentar em grupo. Ah, mas é diferente quando a pessoa está pagando por isso, né? Uhum. Sim. Então, eu acredito que até você pode definir um grupo de quantas pessoas para não Uhum. atrapalhar, pode ter vários grupos, ou até você pode lançar um primeiro grupo no primeiro semestre, deixar para o segundo semestre um próximo grupo para que você possa dar conta disso, né? Então, você tem que pensar nesse formato de entrega. Como que você Uhum. poderia entregar de forma eficiente, com qualidade? É bom que você já vem aplicando isso, você já consegue ter um pouquinho de noção. Outro produto que você poderia ter, pensando num público, né? Você falou que tem bastante interesse em escrever o livro, então vamos deixar o livro como um produto também. O Uhum. público-alvo são psicólogos ou são pessoas que vão querer ter um livro Pessoas. sobre saúde mental, um livro, né, Seria de para o público autoajuda? em geral, é. Aham. Seria porque eu acho que para profissional, daí eu quero escrever um artigo sobre o mesmo tema do livro, mas em formato de artigo mesmo, não precisa ser livro. Dá para conhecimento, uma interessante, mais isso, assim. Agora, o livro, acho que seria aberto. Ah, então já coloca. Então, o livro seria para um público aberto, de autoajuda, e também Uhum. um artigo mais técnico, científico, para E, a psicologia, a medicina, todo mundo que queira buscar é, essa área daí, um uhum. artigo científico. Algum outro produto que você pensa? A Acho que palestra. Vamos pensar na palestra.
Uhum, Porque a empresa, ela pode ser em formato de palestra, como pode ser em formato de treinamento, você pode produzir um material, como você falou, né? uhum. Mas e a palestra só? Você acredita que se você fizer algumas parcerias, é, eu não sei como que funciona a universidade, né? Mas pensando que a Uhum. palestra pode ser um abre-portas para você. Uma vez que você tem o seu grupo de mentorias, que você vai poder conectar essa pessoa no grupo e ela pode virar uma cliente sua. Pensando na palestra como uma forma de você se divulgar. Quem que poderia ser o seu público? Faculdades? Eu acho que empresas, uma porta de entrada, tipo assim, né, a palestra antes do treinamento, de repente, né, eu dou uma palestra e vendo o treinamento, alguma coisa assim pode ser. Faculdade é difícil entrar, né, porque eventos geralmente eles convidam, assim, eu não sei como é que seria oferecer, entendeu? Mesmo que seja em outra área? Esse daí eu preciso investigar, porque eu não sei, não tenho ideia mesmo, sabe, Andresa, de como chegar, assim, nas faculdades. Eu sei através de eventos, né, É porque as jornadas. faculdades particulares, eu até fiz uma palestra numa faculdade que me chamaram aqui em Americana para falar Tá. sobre empreendedorismo e eu fui convidada e eu achei simples assim, Geralmente é uma forma convite, assim. isso. É. Então eu fiz uma na faculdade de Americana e fiz também Uhum, na faculdade de Jaguariúna. Mas eu acredito que você sim. pode até tentar falar com alguém, conhecer, agora você precisa Preciso estar ver quem que está aberta. na região. É. Uhum. E enxergar oportunidades. Se você enxergar oportunidade, aí você pode sugerir para alguém, né? Então, pensar nisso. Que mais? Poderia ser. Eu pensei assim, em alguma coisa menor, no sentido de um e-book menorzinho também, assim, sabe? Sobre como se fosse uma trilha sobre o assunto, mas até para de repente, depois da vontade de comprar o livro, que vai ser maior, mais aprofundado, sabe? Começar por Veio, um veio e-book. de ideia já, assim, isso. Pode ser. Até porque o e-book você pode você mesma fazer o upload no Amazon e vender, né? Uhum, E você sim, pode acho deixar mais a venda no fácil. seu Instagram, você pode deixar a venda em qualquer lugar, né? É mais fácil de Uhum. vender, né? Isso dá para vender mais fácil, assim, sem muita burocracia, né? Exatamente. Então, o e-book pode ser um outro formato. É, Ainda pensando em palestras, talvez fazer uma visitinha, não sei se aí tem aqueles BNI, tem alguns que são exclusivos para Ah, eu acho que mulheres. tem. Eu Meu acho que marido já foi agora, chamado e ele não foi. Mas eu acho que tem, preciso ir atrás disso. isso, porque eu acho que agora é a hora de você pensar um pouco fora da caixa, né? Uhum, Vamos pensar um pouquinho fora da caixa, se relacionar com um público que pode ser interessante para você, é, talvez fazer um contato no BNI, ir lá, conhecer, se apresentar, até perguntar como que você poderia dar uma palestra, ou algum em outro grupo de mulheres, até em ONGs, talvez, não sei, que uhum, fazem ações. Aqui em Campinas, por exemplo, tem um grupo que chama Grupo Sonhe, que são médicos que falam sobre o câncer, a prevenção do câncer, e eles são convidados para palestrar em vários lugares. Então, eu não sei, eu imagino que você poderia encontrar alguma coisa assim aí, onde você pudesse agregar sobre a parte psicológica, legal. né? Uhum, Então, assim, uhum. vamos expandir um pouquinho. Pode ser que seja um público também que você, aos poucos, porque nada é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? É, É. é, Assim, é simples, mas demanda tempo. O Thiago até Uhum. esses dias, essa semana ele postou isso, eu achei incrível. Tava em inglês, eu vou tentar traduzir o melhor que eu puder, mas tá falando assim que quando você tá uma década fazendo uma coisa, você fica bom. As pessoas só não ficam boas porque elas perdem a primeira parte, que é ficar uma década fazendo aquilo, né? Então, assim, é você investir muito tempo mesmo Travou. Ah, para. agora voltou. Ah, Voltou, voltou. voltou. Foi É, rapidinho. ele falava assim, né, que quando você tá há uma década fazendo uma coisa, você fica bom e você tem sucesso. O problema é Uhum. que as pessoas perdem essa primeira parte, né, que é ficar uma década fazendo. Então, assim, Fazendo as coisas. exatamente. Então, assim, você já tá há bastante tempo fazendo isso. Sim. Agora, você vai começar a fazer uma prospecção, porque antes, como eu te falei, a faculdade te trazia os seus público, né?
Agora Uhum. você vai atrás do seu público. Então é importante a gente definir com clareza quem que é o seu público para cada produto, para que você se comunique de forma eficiente para cada público seu, tá? Uhum. Então, esse brainstorming é até legal porque você vai ver qual que você vai conseguir ter mais facilidade. Às vezes, esse grupo de mulheres, você se sentiu mais acolhida, ficou mais fácil. Às vezes, a empresa acabou sendo surpreendentemente mais acolhedor. E o mais legal é que você pode sempre pedir indicação, né? Pedir indicação para as Uhum. pessoas poderem, né, talvez te indicarem, ou você pode oferecer alguma coisa para essas pessoas. Não sei, pensa em, Tá. em alguma coisinha também para que você consiga mais indicações, né? Mais indicações. Mais algum Você público de acha algum? interessante fazer algum material como se fosse um portfólio, assim, das palestras, Eu sabe? acho, eu acho. Até se você Uhum. precisar de identidade visual, se você não tem, eu acho que eu tenho uma pessoa que conseguiria produzir para você. Preciso até ver É, a quanto gente tem da custaria. clínica aqui que a Tem, gente ótimo. fez, Ah, então tá né? bom. Eu queria vincular, assim, porque tem o da clínica geral, mas não tem, assim, A da clínica Camila, com o meu nome, é, sabe? Eu queria uma que misturasse. para Assim. você. Eu posso ver com a pessoa que fez aqui, que é dela já teria o da clínica, mas também aceito. Tá. Indicação, porque a É. pessoa que fez aqui é enrolada. Ai, não, mas essa área é enrolada mesmo. Mas eu É, vou. não é, Não, mas eu acho que eu é conseguiria. criação, né? Eu falo tudo que é É. criação. Não, mas Eles. eu acho que eu conseguiria, assim, se você quer uma coisa nesse período, eu consigo mais rápido mesmo, mas o povo é enrolado mesmo. Mas eu acho que eu Uhum, conseguiria, até posso ver com você, para você. Veja uhum, também, porque é sempre bom ver é. onde você se identifica mais. Até porque tem que ficar a sua cara, né? Uhum, E sim, eu acho importante você ter essa identidade visual, até porque depois você pode montar um material, até se você pensa em montar um material físico para as empresas, uhum, por exemplo, é bom você ter padronizado esse layout, assim, né? Com o seu uhum, loginho, que você vai lá e bota em tudo. Você pode até botar no livro, no e-book, em tudo, né? No seu uhum. cartão, tem um Isso. cartão, porque esse BNI, o que acontece é esse network, né? Essa troca, deixar o É. cartão, se Não, ainda tem apresentar. cartão aqui, tem um monte. Eu acho que todos esses Cartão. grupos de networking, eles são válidos, assim, principalmente se você Aham. está mudando a rota, como você está fazendo, né? Então, você Uhum, precisa atingir um novo público. Eu lembro do Thiago falando que os amigos dele, dentista, não tinham paciente tá. porque eles tinham se formado e eles tinham ficado só entre eles, e todos eram Uhum. dentistas. Já o É, Thiago não. O Thiago se formou, veio embora, foi fazer academia, foi, né, montou uma loja no shopping, então todo mundo era um possível paciente para ele. é. Então, é isso que você precisa entender. Você começou a empreender dentro do seu próprio negócio, você precisa buscar agora o seu público-alvo, e quanto mais networking você fizer, mais visibilidade você tem, tá? Uhum. Então tá, o e-book, esses grupos de networking são uma boa, e o que mais que você acha que você poderia ter? Acho que cursos, né? Assim, que acho que Isso dão. pode vir mais para É, frente, e demanda um uhum. pouco de investimento, Esse com mais é, investimento. porque o Eu restante tenho uma você não precisa. dificuldade muito grande de gravar as coisas. Eu estou tentando, essa semana eu fiz, assim, né? Eu tinha essa ideia faz tempo. Eu falei, gente, eu preciso essa coisa de gravar vídeo. E aí eu peguei, a minha ideia era a seguinte, assim, né? Eu leio muito livro, muita coisa, né? Eu falei assim, eu vou ler um trechinho de algum livro que eu gosto e vou indicar o livro, né? Então eu gravei, assim, acho que uns cinco e postei um. Então, segundos, assim, né? Eu leio, então eu não estou falando espontaneamente, eu estou lendo lá. E aí eu indico o livro, né? Falo o nome e foi, assim. Eu postei hoje esse. Eu gravei e postei hoje. E já, assim, muita gente comentando, curtindo, né? Mas eu nem sabia muito, né? No primeiro momento eu pus no feed, aí de repente foi pro Reels lá, né? Eu falei assim, nossa, sumiu. Aí eu vi que não tinha sumido, tinha ido para lá, mas foi Pronto. meio É. automático, não fui eu que pus. Aí eu falei assim, nossa, filha, eu não sei muito nem mexer nisso aqui, mas estou assim devagarzinho. Então, o curso para mim é difícil nesse sentido, Não, mas o não ter curso, um as- interlocutor não, o curso, na verdade, conectável. é legal quando você encontra uma equipe que você se Uhum, identifica.
se sente à vontade, porque eles vão te dar dica. Não, calma. Uhum. Eles vão acompanhar o que você está querendo dizer e é óbvio que você vai ter que gravar várias vezes até ficar bom. Aham, ah, então. E aí eles sugerem para você, porque eles estão pegando o contexto e às vezes eles sugerem o como você poderia dizer isso, sabe? Então, você só precisa se sentir Legal. à vontade com, com a pessoa que você escolheu. Tá. Então é só isso. Se não tá dando certo, tem que realmente fazer com outra pessoa. Então, o ideal seria você, antes de começar a gravar um curso, gravar Uhum. alguns vídeos para você conhecer, cobrar, perguntar, olha, quanto você cobra para gravar esse vídeo, fazer edição para mim? Porque daí você verifica se você gosta dessa pessoa ou se você é melhor procurar outra. Porque Uhum. realmente, se você se sente bem ali, e tá te dando dica para ficar melhor, vale a pena você ficar ali com aquela pessoa, você se sente confortável e vai sair um material super top. Tá. Então, acho que essa Uhum. é a dica que eu te dou, assim. Experimentar antes de realmente já gravar um curso, né? Faz alguns experimentos de vídeos menores para depois você Uhum. fazer esse investimento. Até porque é um investimento caro, né? Não tão caro, depende é relativo, né? O que que é caro, Uhum. né? E até porque se você colocar para vender, você pode, poxa, vender 5 do curso, já pagou o investimento? Então tem que fazer Uhum. tudo isso, É, essas continhas. que vale a pena. Mas é cansativo, porque vai investir tempo, não é só dinheiro, né? Vai investir tempo. É, Uhum. então tem que analisar tudo isso. Então, o curso é uma excelente opção. Até porque, uma vez que está gravado, é só você subir ele de novo no ar. Você pode fazer sempre campanhas patrocinadas no Instagram. Até é bom você ter esse contato com essas pessoas, porque eles ajudam você, que nem. Eu não sei mexer também muito no Instagram, então sempre que eu tô ali em movimento com alguma coisa que eu tô colocando, eu entro em contato com a pessoa para ela me ajudar o direcionamento, né? Até porque o Uhum. Instagram tá mudando o tempo todo. Por isso que você não pode depender da mídia social pro seu negócio, tá? Você tem Ah, que, até porque a mídia social, ela é uma excelente vitrine. Então, hoje eu preciso que você entenda que o seu Instagram, se você não tem LinkedIn, faça LinkedIn. Ele é mas tá parado. talvez só dar uma olhadinha lá e atualizar algumas coisas, mesmo que ele fique Uhum. parado, talvez a pessoa que está ali te acompanhando, ela só entra lá e vê você ali e tá ótimo. No Instagram também estava parado, então vamos voltar a mexer no Instagram. Porque hoje ele é a melhor vitrine, né? As pessoas acessam o Instagram. Então é fácil achar o seu nome, a descrição tá clara, a sua foto, talvez seja melhor tirar uma foto mais profissional, ou simplesmente tirar uma foto com fundo branco, ou tirar uma foto e pedir para a pessoa fazer ela em PNG, né? Que ela tira o fundo e, né? Então, verificar tudo isso. É, Talvez fazer um carrossel, acho que isso eu falei para você da outra, né? Se Uhum. apresentando, contando a sua história e deixando lá fixado, tá? Porque vai ser o seu cartão de visita digital, o Instagram. Então pense em hoje deixar o seu Instagram de uma forma que quando você entra já tem claro quem é você, o que você faz, tem os contatos da clínica, como entrar em contato com você lá. Pronto. Uhum. Deixar ali o seu cartão digital, tá? Tá. Então, mas lembrar que lá você vai ter visibilidade. A gente não acaba vendendo por lá, tá? Você vai acabar vendendo curso, às vezes num treinamento que você foi dar, numa palestra que você foi dar, deixou o cartão com a pessoa, né? Tem o seu WhatsApp, tem, o seu Instagram, tem que colocar uma vez que você tiver o curso pronto, tem que deixar disponível para você o link para você comprar dentro do seu Instagram também. Então, tudo isso está Uhum. linkado. O legal é que a Tá. pessoa que vai fazer esse acompanhamento com você, de gravar, essa pessoa ela tem um conhecimento do marketing digital. Então, ela vai te assessorar com isso, tá? Então, se não tá te Uhum. assessorando, busca uma pessoa que vai conseguir fazer esse combo, tá? Porque ela tem Tá. que entender, olha, você não mexe muito no digital, qual caminho que eu faço? O curso vai para onde? Como que eu faço? E assim, você Uhum. tem que se sentir confortável para seguir caminho com essa pessoa. Por isso que eu falo, grava alguns vídeos com algumas pessoas e aí se identificou com Uhum. alguém, fecha com eles. Mas é Tá. enrolado, vai ter dor de cabeça, não tem como. Aham. Ai, ai, mas eu espero que você encontrando alguém que é sincero, explica que tá enrolado mesmo, não te enrola, você já consegue confiar
para dar continuidade nesse seu projeto, tá? Uhum. É, então tá bom. Tem mais algum público? Acho que não. É, são Eu acho que bastante assim, produtos. porque é mais, né, psicólogos mesmo e o público em geral, assim, né, isso, E daí você vai empreendedores, entregar em vários formatos: isso, palestra, treinamentos, livro, doutores, e-book e o curso. Ótimo. isso. Tem bastante coisa para produzir. Então, tá bom. Exatamente. Eu consegui um, tá bom agora, né? Exatamente, mas olha como que legal, tanto de É, oportunidades que você tem, com conhecimento que você tem para você poder gerar e agregar para as pessoas e aos poucos também gerando receita. É legal que o livro, o curso, você gera até um legado, né, para os seus filhos, né? Que fica, isso. continua, né? Uhum, Isso é muito legal. Então vamos pensar em vendas. O que que é vendas? Tudo. Você vende o seu serviço como psicóloga o tempo todo. É, E isso acontece naturalmente. Quando você se apresenta, a pessoa pergunta o que você faz. Então, olha que legal. Num bate-papo, quando você conhece alguém, você está ali simplesmente vendendo. Vendendo a sua imagem, vendendo o seu conhecimento. E é legal porque quando você entende que a venda ela não é só uma transação. Ela é uma relação, ela é um relacionamento. Quando você entende isso, você consegue perceber que qualquer pessoa é um potencial cliente para o seu produto ou serviço. Qualquer pessoa. Às vezes não nesse momento, né? Mais para frente. Então, assim, você mantendo o relacionamento com as pessoas, é óbvio que com tudo que você planeja com os produtos que você deseja criar, você não consegue manter um relacionamento com todo mundo, mas você consegue manter um relacionamento com algumas pessoas chaves, né, que vão ser uhum, importantes, que em uma hora, em algum momento, elas podem fechar, o seu produto, o seu serviço. Então, é você entender que você tem que ouvir o que a pessoa está buscando, porque o maior erro da venda e o que faz a gente ter até um ranço, né, um ranço de vendedor, é porque eles estão ali querendo bater meta, eles estão querendo vender o que eles querem vender, eles não estão nem preocupados em ouvir o que você quer comprar. E dá raiva isso, porque às vezes a pessoa ela quer comprar. Ela quer comprar. Se esse vendedor só parar e ouvir, ele vai concretizar uma venda. O problema é que ele está tão preocupado às vezes com a meta dele, com as coisas dele, que ele não para ouvir essa pessoa e acaba causando essa má impressão em relação à área das vendas, né? Então, assim, uhum, é você ouvir, se interessar. Isso eu acho assim que eu nem preciso falar isso para você, porque a área que você atua é uma área em que você já é treinada, né, a ouvir as uhum. pessoas. Escutar. Aham, Exatamente. nossa, acho que é uma facilidade para gente. Então, é você realmente escutar o que essa pessoa está buscando e você entregar o que você tem para oferecer para ela. Uhum. Não o que você acredita que vai naquele momento que ela busca. Poxa, naquele momento você queria que fosse uma mentoria, que não sei o que, não sei o que, mas você se deparou com uma pessoa ali e você viu que ela é uma psicóloga, mas que seria o ideal ela ser uma cliente sua, uma paciente, né? Uhum, Então, assim, sim, não é o que você gostaria de vender, mas é o que ela está precisando naquele momento. que o outro. E o bom de você ter mais produtos e serviços é que você consegue oferecer para várias Uhum, pessoas, né? Informar. Por isso que eu perguntei qual é o formato que você vai entregar. Que você consegue entregar várias coisas em formatos diferentes, né? Porque, por uhum, exemplo, o treinamento vai ser na empresa, ele com certeza vai ter coisas que você vai colocar no e-book, que você vai colocar no livro, né? Mas é um formato diferente. Até porque o pessoal, ele é mais envolvente, né? Ele faz com que você consiga. Eu não sei até nem como você faz isso, mas talvez seja legal você. Eu não sei nem se pode na área da psicologia, mas citar alguns relatos, sempre falar que é comum isso em consultório, em clínica, até trazer essa atualização para as pessoas, né? Eu acho que uhum. vai ser muito vantajoso você trazer a atualidade, né? Como vem mudando, como a gente está avançando e como o trabalho tem impactado pós-pandemia. Eu acho que muita coisa mudou, né? Isso. Não Então, é possível, é garantir sigilo, né? Se a gente garante o sigilo, que não dá para, né, não dá para identificar ninguém, aí a gente pode. pode. Então, eu acho que
quanto mais, assim, a dica que eu te dou em relação à comunicação para você deixar cada vez mais atraente o seu discurso, é você fazer com que as pessoas se conectem com o que você está contando. Não me Uhum, identifiquei, então, poxa, realmente, né? Me identifiquei com aquilo ali que ela está falando. Então, quanto mais identificação você gera com o seu público, a sua plateia, maior a chance de elas te seguirem, te acompanharem, quererem alguma outra coisa que você tem para oferecer, tá? uhum, Então, você compreender que a venda, ela é o seu trabalho aí dentro, escutar para que você possa entregar o que ela está buscando, né? uhum, Às vezes é uma dor, às vezes é um objetivo, a gente nunca sabe como que vem, se vem num formato de sofrimento, né? Se vem num formato de ambição, se vem num formato de objetivo, de sonho, ou realmente de dor, né? Mas de qualquer uhum, forma a gente consegue entregar alguma coisa para essa pessoa. O que você precisa entender no processo de vendas é que ele existe um começo, um meio e um fim. Eu falo muito isso porque eu falo, meu Deus, gente, dentro da minha transição de carreira, né, que eu saí da auditoria e entrei dentro das vendas diretas, eu que não sabia vender e depois eu aprendi e eu vi que o maior erro das pessoas é que você semeia, joga a semente. Aí você acabou não preparando o terreno para receber essa semente, não virou em nada. E também você largou ela lá e outra pessoa colheu. Porque ela até estava uhum, interessada, mas você não fez um acompanhamento, você abandonou ela. Então é você entender que existe um começo, um meio e um fim, para que você possa colher os seus frutos, senão alguém vai colher o fruto do trabalho que você fez de forma amadora, tá? Então, basicamente, eu acho que deu uma travadinha, eu vou esperar você voltar. Não sei se você está conseguindo ouvir, ou tá ouvindo minha voz, né? tô Ah, vendo. então tá bom. Uhum, O importante é você entender esse ciclo. É como se fosse uma roda. Imagina uma roda. Se você coloca isso em ação, uma hora essa roda vai estar girando sozinha, né? Ela vai estar acontecendo. Então, ela é uma roda que começa onde? Em você pré-qualificar os seus leads. Quem são os leads? O seu público-alvo. uhum, Tá? Então, os leads são o público-alvo de cada produto seu. Identifiquei? Então, eu vou pré-qualificar. Não, aquelas pessoas, elas são potenciais clientes do curso. Não, elas são potenciais clientes do meu treinamento, são empresas, são potenciais clientes. Então, coloca cada um dentro do seu nicho do produto que você imagina que seja o melhor para elas. É óbvio que às vezes, na forma quando você for começar a abordar essas pessoas, se apresentar e conhecer, porque você agora vai buscar o seu público, né? Então, você vai atrás uhum, deles. Então, você vai se apresentar, vai falar, vai conhecer a empresa, vai se relacionar com essas pessoas. Pode ser que você identifique aquela pessoa para um outro serviço seu. Então, tudo bem realocar essa pessoa de um lugar para o outro. Às vezes, na conversação, você verifica que, nossa, eu imaginei que pudesse ser esse o serviço, mas eu tô achando que vai ser esse, talvez seja melhor. Então, você ter essa uhum, sensibilidade na escuta de realocar esse lead para a qualificação correta dele. Por quê? Se você imaginar um funil de vendas, é como se fosse um coador de café. Você coloca um monte de café ali e uma parte vai descer, a borra vai ficar. Então, se você não pré-qualifica o lead, acaba ficando muita gente ali e não sobrando ninguém para você, tá? uhum. E é até cansativo para você, é até estressante. Então, Frustrante, né? Às vezes, né? exatamente. Então, pré-qualificar é muito legal, porque dessa forma você já vai com o objetivo, de forma mais assertiva, tudo vai assertiva, a sua postura vai assertiva, a sua comunicação vai assertiva, porque você está falando para aquele público, para aquele serviço em específico que você tem, tá? Uhum, Então, pré-qualificação dos leads. Depois é você fazer um convite, uma abordagem, né? A gente fala, você vai abordar essa pessoa para que você possa apresentar o seu produto e serviço. Então, você uhum, pré-qualifica para que você possa entrar em contato com ela e fazer essa abordagem. Às vezes a abordagem ela pode acontecer virtualmente. Você tem essa pessoa como contato seu. Às vezes ela é um contato mais próximo. Às vezes você já trabalhou com ela. Como você falou que você tem os psicólogos, você tem contato com essas pessoas. Pode ser que seja é, potenciais alunos da sua mentoria. Pode ser que não.
Mas de qualquer forma, não exclui ninguém e não tome a Hum, decisão por ninguém, tá? Então, esses Tá. contatos, às vezes você entra em contato com eles pelo WhatsApp mesmo, porque você tem esses contatos. Algumas pessoas não, você já vai ter que ir até elas. E aí, de fato, é legal você ter o seu cartão, talvez alguma coisinha para apresentar, né? Os seus produtos, Uhum, o seu serviço, quem é você, para que você possa, então, fazer essa abordagem e marcar uma reunião, uhum, tá? Nessa reunião, você vai fazer a apresentação do seu serviço. Então, pensa na gente. Tivemos um contato, marcamos uma primeira reunião, foram 30, 40 minutos, uma videochamada. Eu fiz a apresentação do meu serviço para você. Você vai fazer a apresentação do seu serviço para ela, dentro da qualificação que ela se encontra. Mas uhum, antes de você apresentar, você abordou. Ao uhum, abordar, você marca essa apresentação e você escuta antes de apresentar. Então, escuta, faça perguntas inteligentes, escuta o que essa pessoa está buscando, porque pode ser, lembra, que talvez você ofereça um outro serviço. uhum, Talvez você fala, nossa, né, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. O que que você acha do treinamento, né? O que que você acha de participar da mentoria? O que que você acha, eh, não sei, né? O que que você acha de uma palestra, organizar uma palestra para o seu grupo, né? Eu posso ser uma palestrante, a gente pode organizar um evento. O que que você acha de uhum. organizar um evento? Você falou que tem um pessoal seu de Santos que organiza eventos. Eventos é uma coisa Isso. legal também que você pode participar como palestrante, tá? Então, se relacionar com eventos, né? Com pessoas que organizam eventos, pode ser um público-alvo para você que é legal, né? Que você pode ser uma palestrante. Uhum, Então, na hora que você vai apresentar, só lembrar de ali fazer perguntas inteligentes antes de você apresentar o que você tem, você escuta o uhum, que ela busca, tá? tá. Depois da apresentação. Olha como é interessante isso. Quando você faz uma pré-qualificação, você já sabe mais ou menos o que ela está interessada. Na hora que você vai apresentar, você realmente sabe o que ela está interessada. Então, o fechamento, que é a conclusão da venda, ela acontece naturalmente. Se você qualificou bem o seu lead, se na hora de apresentar você soube escutar, o fechamento ele acontece naturalmente. Pode não Uhum, acontecer na hora, mas a pessoa ficou interessada no que você tem para oferecer. Porque tá. você falou o que ela estava buscando ouvir, tá? E você tem o que ela está buscando para aquele momento. Poxa, a pessoa está realmente insegura, ela está precisando desse acompanhamento, dessa assessoria, então ela vai entrar no seu grupo de mentoria, tá? Então, assim, você conseguiu, no caminho todo, fazer com que o fechamento acontecesse de forma natural. O que não o que não faz com que a gente deixe de perguntar, tá? Tá. Olha, então esses são os meus produtos, esses são os meus serviços, esses são os meus valores. Eu vou mandar tudo certinho para você pelo WhatsApp ou por e-mail, da forma que você achar mais eficiente, até conforme você falar com o pessoal da gráfica não, né, do como que você pode montar, até você pode montar um negocinho e já mandar para a pessoa, não sei. Até posso ver se você quiser botar aqui, como que poderia ser isso também, né? De você ter alguma coisa que você possa mandar para eles verem. E se o fechamento ele não acontece, tá? A pessoa ela ficou muito interessada e é aqui que as pessoas erram nas vendas, tá? Que elas abandonam, que é o acompanhamento. Uhum, Ela quer, ela só não pode no momento, mas ela quer. Então, o que que você vai fazer? Você vai perguntar para ela se de tempo em tempo você pode entrar em contato com ela para atualizar, para falar de promoções. Às vezes você quer fazer uma promoção do mês da mulher. Para as mulheres, naquele mês, você vai fazer um valor diferenciado para sua mentoria. Não sei. Tudo que você uhum, puder fazer que vai fazer com que a pessoa se sinta acolhida, fechar com você e que vale a pena para você financeiramente falando, pensa nisso, tá? uhum, Então pergunta se você pode manter contato com ela, se puder, deixa ela. Tenha uma planilha. Tenha uma planilha para vários prospectos, né? Vários leads. Esses aqui são os leads às empresas, né? Que eu quero fazer as minhas palestras, que pode ser o treinamento, que pode ser o material escrito. Aqui são os meus psicólogos, pessoal da área da saúde que quer
fazer esse acompanhamento. Aqui são as Uhum. pessoas que eu quero, assim que meu curso estiver pronto, isso daqui vai ficar para depois, mas, né, para o curso. E aí você vai colocar o nome de todas as pessoas, tá? Você vai começar com as pessoas que você já conhece. E Uhum. ao longo do processo você vai contactando as empresas, né, o pessoal do BNI, o pessoal de grupos, né, de networking. E aí você coloca, por exemplo, em verdinho, todo mundo que você já falou. E aí você pode ticar ou até tirar da lista as pessoas que fecharem. Uhum. Coloque em amarelinho Ah, as mantém. pessoas. Coloque em amarelinho as pessoas que falaram que gostaram e que vão pensar. Coloque Uhum. em vermelho as pessoas, por exemplo, que gostaram, mas falaram que nesse momento não podem. É esse vermelho que tem que ficar em alerta. Ó, essas pessoas eu não posso esquecer. De tempo em tempo eu tenho que estar revisitando esses contatos, tá? Esse é o erro das vendas. As pessoas elas não são Uhum. profissionais, elas acham que estão incomodando. Mas se você fez um trabalho, né, e você ofereceu o que ela está buscando, ela quer comprar e ela só verdadeiramente não pode, então pergunta para ela: olha, de tempo em tempo eu posso entrar em contato com você? Tá? Para te passar alguma atualização, ou até algum produto novo que eu tenha, ou até perguntar como você tá. Então, assim, você vai Uhum. se fazendo presente, para que quando essa pessoa puder, ela vai e fecha com você, tá? Uhum. Que é mais ou menos isso que eu coloquei de colocar, de você entender o processo. Então, por que que é importante definir os leads? Porque quanto mais você nicha, mais assertiva você é, né? Você está falando para uma pessoa que quer te ouvir, porque ela busca o que você tem para oferecer. É difícil você falar com uma pessoa, até inclusive assim, a maior dica que eu dou é: não fale com as pessoas que não querem te ouvir. Isso suga a sua energia, né? Não quer o seu serviço, às vezes, porque, gente, da mesma forma que tem gente que não acredita que a creatina, né, ela Uhum. entrega benefícios, né, para quem treina, tem gente que acredita que terapia não entrega benefícios. Uhum. Mesmo que tenha comprovação científica, mesmo Sim. que, entende? Tem gente para tudo. Então, assim, o que você pode fazer é se afastar dessas pessoas. Isso só Uhum. rouba sua energia, só te deixa para baixo. E se te deixou para baixo, coloca aquela música que te motiva, se conecta com a sua família, dá uma espairecida, né? Porque quando a gente fala, né, de lidar com vendas, a gente está lidando com emoções, com Uhum. pessoas. Né? Às vezes a gente fica frustrada, às vezes a gente escuta um não, às vezes, né, a pessoa, você foi falar, às vezes, na empresa, e não, a pessoa não foi tão receptiva, estava num dia ruim, descontou em você. Não podemos nunca levar para o lado pessoal, tá? Por isso que é importante a gente pré-qualificar os nossos leads. Quem são os nossos prospectos? Quem é o nosso público-alvo? Porque uma vez que você tem isso nichado, você consegue ter a sua postura. É muito difícil a venda não acontecer, Uhum. entende? Você desenhou certinho. Esse público, ele busca isso e eu tenho isso para oferecer. Então, é basicamente, você tem o que a pessoa quer comprar. A água no deserto, né? Então, quando Uhum. você define e nicha o seu público, você tem a água no deserto, tá? Então, você passa por menos frustração. O problema é que tem muito amador, né? Pessoas fazendo um trabalho que não tem essa visão da área das vendas e acaba se atropelando, fazendo errado e acaba não colhendo frutos e desistindo, né? Então, nichando, você consegue ser mais assertiva. Na forma de você abordar, você precisa entender que você tem que gerar a curiosidade para que ela possa Uhum. conhecer o que você tem. Então, você vai falar com os seus alunos, né? O pessoal que já esteve em algum lugar, você vai ter que falar de uma forma: oi, fulano de tal, né? Aqui é a Camila, eu estou com um projeto novo, vou lançar um grupo de mentorias e vou fazer todo um acompanhamento, vai ser 3 ou 6 meses, né? Eu vou ter um grupo de 3 meses, um grupo de 6 meses, não sei, você pode pensar o que fica Uhum. melhor, ou 3 meses Tá. a cada 3 meses, ou vão ser 2 grupos no ano, não sei. Isso a gente define depois. Mas oi, fulano de tal, aqui é a Camila Menezes. É, tô com um projeto novo. Eu já venho há muitos anos, né, fazendo a supervisão de grupos e agora eu estou profissionalizando isso. Tô com um grupo de mentorias e eu sei que você sempre, né, se interessou, que não sei o quê. Então você pode falar para ela, né, tem interesse em bater um papo comigo para que eu possa te apresentar esse novo projeto. Às vezes ele vai agregar para você.
calma que eu parei até porque isso tá no meu próximo slide. Ai, meu Deus, calma que eu vou chegar lá. Já tá. Mas é porque a abordagem, Aham. ela é a É, prospecção. E eu vou ter um slide sim. da prospecção, que eu já vou chegar lá. Tá. Mas abordar é a hora que você vai prospectar essa pessoa. Então você tem que falar o que ela quer ouvir, né? Tá. Então você tem que despertar o interesse. Você não pode falar nem de mais, nem de menos, ao ponto é assim, é o ideal. Como que você vai saber isso? Fazendo. E errando, né? Ai, Uhum. falei demais, ela já me respondeu que não queria, não consegui nem bater o papo com ela. Poxa vida, o que que eu faço agora? Agora você faz de novo para ficar bom. E uma hora você acerta o seu discurso de forma que ele fique natural, né? Sucinto, e você despertou o interesse para ela se conectar com você. Porque quando você faz a videochamada com ela, aí é diferente. Você consegue ouvir essa pessoa, né? Então, assim, o ponto é você conseguir fazer essa videochamada com ela, tá? Para que você possa apresentar os seus novos produtos e serviços. Então, essa parte Uhum. aqui, ela é bem crucial. Nichou bastante, fez uma abordagem eficiente, ela se conectou com você. Então, poxa, você já fez um excelente trabalho, porque tem muita gente que ali já ficou para trás, né? Uhum. Então, é só fazendo que a gente é difícil até que fica fácil. Tá. E na verdade não é que fica fácil, é que fica natural para você fazer esse processo. Por isso Uhum. assim que eu vou dar algumas sugestões, mas tem que ficar natural para você. Então, se Tá. dentro disso você monta alguma coisa que faça sentido, que você acha que aquela pessoa vai gostar de ouvir, e você vai conseguir cada vez mais se especializar nessa abordagem. Apresentar é mostrar todo o serviço que você tem, preferencialmente focando no que essa pessoa quer comprar naquele momento, o que ela está buscando naquele momento. E aí você pode falar que você tem outros produtos também, você pode pedir para ela dar uma olhadinha, fala que você manda o material e tudo mais. É, Mas que você acredita que o que ela está buscando, ela vai encontrar aqui no grupo de mentoria, tá? Uhum. O fechamento, ele nada mais é do que você conduzir a apresentação para um call to action, né? Qual que é o call to action? É uma chamada para uma ação. Qual que é a ação? Comprar o serviço que você tem para oferecer para ela que ela está buscando, né? Estou insegura, eu tenho muito desejo de exercer a minha profissão, mas eu gostaria que eu fizesse, pelo menos nesse começo da minha carreira, acompanhada de uma profissional que já está há mais tempo. Que bom que você existe e está fazendo isso comigo, né? Então, assim, tô Uhum. até lembrando que hoje eu fiz uma reunião com a minha consultora de amamentação, que ela quer que eu faça, ela criou uma comunidade, ela quer muito que eu faça esse processo de transição de carreira com as mulheres da comunidade, né? Porque ela sabe que a maternidade é uma ruptura, ela é mãe de três. E a Aham. minha mãe ficou maravilhada com essa profissão, né? Porque não Uhum. tinha na época delas. Ela falava que Não, elas iam pro chuveiro, passava pente. Não, eu não sei o que seria de mim sem a Gabi, por exemplo, com a aham. hiperlactação que eu tive. O tanto que empedrou. E empedrou por Foi, 1 ano né? e 11 meses. Não foi Meu tipo, Deus, Andresa. pois é, assim, não foi entupir o ducto pra caramba. Se ele não mamava, eu tinha que fazer a compressa à noite. Não era com 3 meses, era com 1 ano. Então foi, olha, que bom que existe essa profissão hoje, sabe? Então, assim, que bom que existe uma profissão como a sua, né? De poder acompanhar essa pessoa recém-formada, que ela tenha uma responsabilidade alta e talvez hoje eu acho que tem tanta faculdade que a gente não consegue garantir mais um nível de qualidade, né? Não, não, sai Exatamente, assim, faltando muito, né? exatamente. Né? Mesmo o Thiago, formado na USP, ele Uhum. se sentiu super inseguro de começar a fazer a clínica, tanto que ele foi fazer orto em clínica popular, para pegar a mão. Para Uhum. poder pegar a mão, acompanhar, porque ele estava sempre como um profissional ali que estava mais tempo, mas ele que acabava atendendo, mas tinha uma pessoa responsável, então ele foi fazendo para pegar a mão. Depois ele falou que é impossível ficar num lugar desse, porque ele não É, consegue ser o pelas profissional que condições, ele né? quer. Uhum. Não, ele não consegue ser o profissional que ele gostaria de ser. Mas ele falou que por um tempo ele precisou daquilo, porque a Uhum. faculdade e nem a especialização entrega, né? Uhum. Então, eu acho que você consegue, na sua comunicação, mostrar que tá deficiente mesmo, e aqui a gente consegue aprimorar, você se sai muito mais seguro, você se sai, até você, inclusive, precisa vestir essa camisa, sabe? Essa postura de, né, vamos garantir um atendimento mais assertivo, uma qualidade. Você pode falar muito sobre a saúde mental, que tá, assim, é um assunto que está em alta, né? Uhum. Você precisa começar Explodindo, a né? falar, se posicionar.
como uma profissional da área da saúde mental e mostrar que realmente é uma responsabilidade, né? Muito Uhum. alta. Então, Sim. assim, até deixar claro que não é por menos as pessoas se sentirem inseguras, né? Até você É, pode porque é o compartilhar. peso mesmo, né? Eu acho que assim, esse medo, quando elas trazem o medo, né, Andresa, é muito em função da responsabilidade que é, né? E não, é aquilo, né? A gente vai errar, mas não pode errar muito. Exatamente. Pode É, errar, mas até aqui. é. É, é uma linha tênue, né? Então, eu acho que você pode mesmo se portar como essa profissional que vai mostrar esse caminho, passar essa segurança, ensinar uma abordagem clínica, eficiente, com segurança, trazer essa clareza na sua comunicação. Porque quando você é clara na sua comunicação, a pessoa entende que ela precisa daquilo que você tem. Então, assim, Uhum, olha quantos tópicos você já deixou claro ali que eu estou precisando disso daí. Não, uhum, eu quero ser essa profissional, eu quero ser referência, eu quero passar segurança e eu sei da responsabilidade que eu tenho nas minhas mãos. Então, quero entrar pro teu grupo. uhum, Então, o fechamento, ele é isso, ele é uma condução para esse call to action, que é conhecer e adquirir o seu produto ou serviço que você tem, tá? E isso uhum, acontece desde o primeiro momento, desde o momento que você qualificou essa pessoa para aquilo que você tem para oferecer para ela, né? uhum, E o acompanhamento é, caso a pessoa não feche a venda, ela vai ficar pintadinha ali na sua planilha de uma cor que você sabe que todo mundo que tá naquela corzinha ali, você precisa de tempo em tempo revisitar, mandar um oi, né? Se fazer presente, perguntar como que estão as coisas, né? Falar que você está iniciando um novo grupo de mentoria, se ele quer participar desse novo, né? No mês seguinte, no semestre seguinte. Então, eu acho que é você estar de tempo em tempo com a aprovação da pessoa, uhum, revisitando ela. Até porque o Thiago fala muito isso, eu gosto demais. Tudo que é dito antes é diagnóstico. Tudo que é dito depois é desculpa. Então, já uhum, com antecedência, ela não fechou e você já pediu autorização para entrar em contato com ela. Então, vamos fazer esse trabalho de forma profissional, né? E assim, de uma forma que você se sinta tranquila. Ah, não, acho que eu falei demais, deixa eu dar um tempinho e numa próxima falar de uma outra coisa ou postar uma atualização sobre alguma coisa que vai ser interessante para essa pessoa, tá? Então, uhum, se manter presente. O funil de vendas é isso, tá? É você qualificar, para não ficar muita gente preso ali naquela borra de café. Então, é realmente as pessoas passarem e fecharem, tá? Até, inclusive, quanto mais você nicha os seus leads, menos você precisa ficar prospectando, porque você está sendo assertiva na forma que você está se expondo, se comunicando, você está realmente né? Você fala e você fecha, você fala e você fecha, eu desperto o interesse para fechar em breve. Até é legal, Camila, porque conforme você vai falando com as pessoas, pode até ser que você pense em mudar o formato de alguma coisa. Não, eu achei que pudesse ser um uhum, treinamento, mas eu tô achando que para as empresas ficaria melhor mesmo, palestra na semana tal, para o evento tal, a empresa já tem alguma coisa nesse sentido, então nessa empresa em específico, ao conversar com eles antes de apresentar o meu serviço, eles me deram uma ideia, e aí uhum, nada impede de você, ali para aquela empresa em específico, fazer um formato diferente de entrega, tá? Caso fique tranquilo para você entregar dessa forma diferente, tá bom? Agora a gente chegou na prospecção. Existe a parte, uma prospecção direta. Oi, fulano de tal, aqui é a Camila Menezes, eu estou com um projeto novo, eu pensei em você. A gente já vinha conversando, você comentou comigo que estava se sentindo insegura. Eu comecei um grupo de forma profissional, porque há muitos anos eu já atuo como supervisora, mas eu comecei um grupo de forma profissional de mentorados, né, para trazer mesmo mais segurança na nossa forma de atuar, trazer mais troca, diagnósticos e análises de forma mais assertiva, mostrando melhor um caminho que a gente pode seguir, atualizações, né, dentro da nossa área. E eu gostaria de bater um papo com você, uma videochamada, para que eu pudesse apresentar para você esse meu novo projeto. Pode ser, né, eu tenho dia tal, que horário que ficaria bom para você. Isso é uma prospecção direta. É você
oferecendo o que você tem diretamente para essa pessoa, tá? Uma prospecção indireta, ela seria assim: oi, fulano de tal, como que você tá? É, eu gostaria de saber. A indireta e a super indireta, elas são assim, bem parecidas, tá? Uhum, É, eu gostaria de saber, né? Eu tô. Aqui é a Camila Menezes, eu, né, você sabe, eu já tô há tantos anos trabalhando nessa área, né, da psicologia comportamental, e eu identifiquei um grande gargalo na nossa área, que são os recém-formados, que eles se sentem inseguros, a gente tem uma responsabilidade tão alta, você sabe disso, e eu tô com um novo projeto. Eu tô com um grupo de mentorados que eu faço toda essa supervisão e esse acompanhamento para que eles sintam segurança, não tenham medo em começar a parte clínica, para que eles se desenvolvam, né? Peguem jeito para conduzirem os próximos anos de carreira deles. Então, é pegar na mão mesmo dessas pessoas para que elas possam iniciar a carreira de forma bastante assertiva e segura, né? Tanto para ela quanto para os pacientes dela. E eu gostaria de saber se você conhece alguém que está buscando esse tipo de serviço, né? Se você conhece algum recém-formado, um grupo de recém-formado que eu poderia entrar em contato. Então, assim, é você pedindo indicação dessa pessoa. A uhum, super indireta, eu não gosto, tá? Porém, algumas pessoas usufruem, porque a super indireta é você perguntar para essa pessoa, para ela se conectar com você, né? De forma que você vai apresentar o que você tem para ela te dar a opinião dela. Eu não gosto de uhum, pedir a opinião dos outros, porém existe essa uhum. opção. Se você quer ouvir a opinião dos outros, que pode ser boa ou ruim, fique à Aham, vontade. Ela existe essa opção, tá? Você aham, pode tá. falar, olha, eu gostaria, tô com um projeto novo. A não ser que seja uma pessoa que você goste muito. É, Mas o mais duro íntima, né? das vendas, sabe, é que mais intimidade a pessoa tem, parece que mais liberdade ela tem de, sei lá, te magoar. Então, eu não sei. A intimidade é perigoso. Exatamente. Às vezes é melhor nem Tem ter. que ser Então, para poucos, viu, Andresa? Assim, ó, pois é. eu tinha um professor que falava assim, a intimidade você pode contar numa mão, assim que tá bom, que a gente não dá conta de mais, não. Exatamente. Então, assim, vai de perfil. Tem gente que é menos sensível em relação a isso. O meu perfil, por exemplo, imagina, eu sou uma pessoa mais introspectiva. Então, para o meu Uhum, perfil, a opinião das outras pessoas não me vale. Eu fico sensibilizada, às vezes parece que eu dei liberdade demais para não, para mim não serve, porém ela existe. Então, às vezes você fala: "Ai, fulano de tal, eu gosto muito de você, eu comecei um projeto novo. Vamos fazer um bate-papo para que eu possa apresentar para você, né, os meus novos produtos e serviços. Quem sabe você se identifica, ou você pensa em alguém, né? Eu uhum, quero que você me dê a sua opinião sobre, né, sobre a minha forma, né, a minha nova forma de atuar dentro da área que eu escolhi, que eu tanto gosto, que eu tanto amo, que eu quero agregar para as pessoas. Então, é uma uhum, forma de você fazer a prospecção de uma forma super indireta, pedindo para que ela se conecte, conheça o que você tem e dê a opinião dela. uhum, Existe. Se você quiser fazer o teste, a indireta e a direta, a gente vai usar muito, tá? Muito, porque pedir indicação, eu acho que é super válido. Às vezes, até você pedindo indicação, ela se identifica e fala: Poxa, mas eu também queria conhecer, porque eu tô buscando isso. Será que você não pode me apresentar? Né? Aí você fala: uhum, Claro, com certeza, né? Inclusive, eu vou te apresentar, porque pode servir para você e para outras pessoas que você conhece. Então, uhum, essa indireta, ela é maravilhosa, né? Então, assim, eu acho que é uma forma que você pode usar para que a pessoa te passe indicações genuínas e uhum, também ela mesma se identifique com o que você tem, tá? No fim, a prospecção, ela não é difícil. uhum, Às vezes ela só é cansativa porque a gente pegou uma pessoa difícil, tá? Então, às vezes você falou com uma pessoa, ela te falou meio atravessado, às vezes você não tem ainda tanta habilidade, fez um convite de forma super indireta, ela te deu opinião, né? E aí você fala, poxa, né? Então, por isso, assim, defina a sua forma de falar. Eu acredito que a área que você atua é muito difícil você passar por isso, né? Quando a gente fala de vender produto ou produto. Na verdade, venda de produto físico que acaba sendo mais difícil,
sabe? Mas dentro do que você tem, nichando tão bem o seu público, eu acredito que você não vai passar esse estresse emocional com a área da venda, não, tá? Eu acho que Uhum, a venda ela vai acontecer naturalmente. A prospecção você vai tirar de letra, porque é um negócio que você ama e você sabe que vai agregar para as pessoas, e as pessoas estão é, em deficiência com isso, né? Com a saúde mental delas. E aqui para lembrar, né? Porque não custa nada a área de vendas, porque não é só o seu serviço, né? Que é maravilhoso, mas tem, tem de tudo. Então, para as aham, pessoas não levarem para o lado pessoal. Nunca leva para o lado pessoal, né? Às vezes falou com a atendente, ela não te tratou bem, mas a empresa não é aquela pessoa. Então, dê uma segunda chance sempre que você conseguir, ou revisita depois, outro dia, de forma mais tranquila. Tenta pegar o horário de outra pessoa, né? Tô dando algumas sugestões aqui, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Então, sempre entender que o não, ele pode ser tanto uma forma para você melhorar a sua abordagem, a sua apresentação, né? A forma que você se comunicou para com essa pessoa, como também ela pode ser um não para esse momento da vida dela, né? Pode ser que uhum, num próximo momento esse não possa vir a ser um sim. Por isso que é tão importante a gente fazer o acompanhamento. Mas sempre levo o não como um feedback, né? uhum, Eu não mostrei o suficiente para ela querer o meu produto, né? Eu não, eu ainda não tive a habilidade suficiente de me comunicar para que ela entendesse que o que eu tenho ela está buscando, né? Então sempre tira como uhum, uma oportunidade de feedback, tá? Lembre-se sempre do plan do review, né? Porque uhum, mas nunca se esqueça daquilo que eu falei na nosso primeiro bate-papo, que o Thiago ele fala, né? O especialista é aquela pessoa que faz aquilo por muito tempo. Então, se toda vez você muda a sua forma de abordar, vai dar ruim, né? uhum, Ah, eu tô olhando pro lado aqui, não pra câmera, é porque eu tô olhando pra você aham, eu tô olhando aqui pra você. Então, não é a forma de se você ficar toda vez mudando a sua forma de abordar, você nunca vai se especializar num convite que fique de forma natural para você. Então, é óbvio que você vai ter que começar, sentir e ver como você pode aprimorar. Mas tá, nunca ficar trocando toda vez, senão você nunca vai se especializar, ele nunca vai acontecer de forma fluida, de forma natural, tá? Então, lembrar que quanto mais você faz, melhor você fica, tá? Então, isso uhum, é um processo e você precisa respeitar ele. E essa aula, ela é um pouco mais intensa, mas eu acho que ela traz muita clareza do que você precisa fazer, assim, né? Ela é por isso até que eu já comecei a gravar logo do começo, para não esquecer, porque isso daqui é um negócio assim totalmente personalizado, né? A uhum, educação financeira não, mas essa parte de você definir o seu público-alvo, aquilo que é para você, qual o seu formato de entrega, qual seria uma forma, né, um exemplo de você abordar as pessoas. Eu dei uns exemplos e eu sei que você já está pensando, né, como que aham, ficaria bom. Não esquece do seu Instagram, de fazer esse carrossel, a sua apresentação, tá? Revisita as suas fotos. Pega algumas fotos que você tenha, se não tenha, seria legal tirar algumas fotos para você colocar nesse carrossel. Usa o Canva para criar esse carrossel. Você falou que já usou ele algumas vezes, né? Só para você deixar esse post fixado lá. Então, dá uma revisitadinha no seu Instagram, no seu LinkedIn, uhum, para que você comece esse trabalho já tendo um cartão de visita digital, ali, uhum, né? Para que as pessoas possam saber sobre isso. E conforme você vai fazendo, fala com o pessoal do que faz da clínica, verifica se eles conseguem, passa a ideia, a visão para eles e verifica se fica legal fazer isso. Senão você me avisa também que eu verifico, falo o que você está buscando, que a gente faz alguma coisa uhum, bacana aqui, né, com as pessoas que eu tenho para indicar. tá, E é isso. uhum. Ah, Nossa, tudo isso. tudo isso. É densa, né? Aham, É um conteúdo denso. uhum, Precisar revisitar, eu salvei, eu vou só subir no YouTube, vou deixar ele privado, vou disponibilizar o link depois para você revisitar essa aula sempre que você precisar. Eu coloquei uma dica de leitura. Na verdade, assim, daqui para frente não tem mais dicas de leitura, tá? Porque também já são bastante uhum, livros, mas é,
Os Segredos da Mente Milionária, ele te traz uma clareza extraordinária sobre a educação financeira e uma mentalidade próspera, né? Para a gente prosperar, a gente tem que destravar essa mentalidade de escassez que o nosso cérebro sempre fica, né? Com medo de sempre faltar, a gente acaba nunca buscando a prosperidade. O Mais Esperto que o Diabo, ele é uma leitura que Ele eu já comecei, chegou. não é incrível? Aham, É uma leitura incrível. E é. agora, esse livro, você já leu? Como Fazer Não, Amigos? sabia que não? Camila, Sempre vejo, vejo e passo. mas esse livro ele é um manual de relacionamento. Aham. Ele é tão assertivo no que ele diz, sabe? São pequenas coisas que fazem toda a diferença no relacionamento. E a gente acaba pecando, né? Por essas, porque a Uhum. gente acha que é tão óbvio que, vou fazer por quê, né? Então, assim, ele é Tá. muito esclarecedor mesmo. Como fazer amigos Uhum. e influenciar pessoas. Esse já estava na listinha. Acho que até a gente tem, uma vez eu e meu marido, a gente comprou um curso que E ganhava ficou. livros. Esse livro. É, Não, é porque se você e acho que ele pensa estava lá. em Uhum. empreender, você tem que ler isso daqui, porque lidar com Aham. gente não é fácil, né? Uma coisa é você É. lidar com o seu paciente, você é uma Ah, autoridade ali, sim. né? Outra coisa é você lidar com a prospecção, onde você está se colocando, e aí você ter essa noção que esse livro traz é extraordinário. Esse livro é Uhum. muito, muito esclarecedor em termos de relações, humanas. Uhum. Parei de compartilhar, né? Acho que a tela tá Uhum. grande agora. Sim. Camila, me conta. Nossa Dúvidas? Senhora. Não, por enquanto não, talvez sim, Sim, conforme você vai mas eu colocar acho que por isso, né? enquanto não. Acho que vendas é um desafio para mim. Vendas de fato é um desafio, mas eu acho que eu entendi assim o processo. Vou precisar olhar. A gente tem e-mail de todo mundo que fez curso com a gente já. Eu preciso organizar isso aí. Me veio na cabeça a hora que você foi falando assim, porque não está Tá. organizado, está cada um num lugar, sabe? Assim. E legal, mas deixa eu até. Vamos falar sobre isso. Que bom que Uhum, você falou sobre isso. Porque se você dispara um e-mail para um trabalho desse, ele se torna um spam. Ele não uhum. vai ser visitado. Então, assim, esse e-mail, será que você não tem mais um contato da pessoa? Alguma Tenho outra também. coisa? Celular e e-mail a E-mail. gente tem. Então, vamos trabalhar com o celular dessas pessoas. Tá. Uhum, Celular sempre. Personalizado sempre. Lembra que a gente está falando de definição do público, nichando para que a gente seja assertiva, seja para aquela pessoa e no fim da conversa ela queira. E quando você manda um e-mail, ele vira um spam. Eu tô falando isso porque eu trabalho há 12 anos nessa área e com certeza é mais fácil a gente mandar um e-mail, mas você não uhum, tem retorno. Você tá. vai ter frustração, tá? Então, Uhum, esse trabalho de formiguinha, por mais que ele pareça cansativo, e já trago isso, essa clareza, ele mas ele é muito mais eficiente. Ele é uhum, muito mais eficiente. Eu até estava falando com uma moça, porque eu trabalho com palestras para mulheres desde 2017. Eu palestro para uhum, mulheres. E eu faço eventos, falo de autoestima, eu falo sobre educação financeira, né? Eu falo sobre desenvolvimento de autoconfiança, para que elas entendam que elas conseguem gerar receita, né? E diversificar os seus rendimentos. Tem vários caminhos. Já faz bastante tempo que eu falo para o público feminino. E aí, uhum, ano passado, teve uma assistente social de Furnas, que não tá mais em Furnas, aposentada, e ela é amiga da minha mãe. Minha mãe fica, mas tá falando com ela? Eu falo, ai, mamãe, eu falo, mas ela é uma pessoa tão difícil, porque ela sempre quer o atalho, sabe? E eu uhum, falo, não existe o atalho. uhum, Não dá pra gente mandar um e-mail, ou fazer um cartãozinho e colocar embaixo da casa das pessoas, convidando para uma palestra. Tem que falar individualmente. Tem que falar uhum. individualmente, porque imagina, né? Para o nosso casamento, a cerimonialista falou: se é um casamento para 300 pessoas, você tem que convidar 500. O meu marido Uhum. falou: meu, mas para comer e beber de graça, eu vou convidar 500 para ir em 300? Uhum, Então, se você entende essa proporção, você vai entender que para o seu negócio vai ser essa proporção, né? Para menos ainda, né? Então, assim, é ter uma noção que a gente aborda mais pessoas e fecha menos pessoas. E essa tá. proporção, ela existe mesmo, tá? Não é todo mundo que sabe que você é psicóloga que trata com você. É normal isso.
Não era todo mundo que entrava na loja do meu marido no shopping que comprava da loja dele. Não era todo mundo Uhum. que entrava no consultório que virava paciente. Porém, a partir de um momento que o Thiago, tô falando do Thiago, se ele ficou tão especialista na forma que ele se comunicava para as pessoas, que eu conto no dedo, assim, 2 pessoas não fecharam o tratamento com ele, Uhum. sabe? Então, só para você entender o que que ele fazia diferente. Ele cobrava a primeira consulta e ninguém cobrava na época. Todo mundo É. fazia consulta odontológica gratuita. Ele já valorizava o profissional que ele era ali. Se ele se fechasse o tratamento, ele abatia o valor da primeira consulta no tratamento. Se no tratamento não tivesse nada além de uma limpeza, tudo bem, a bateria da limpeza. Ele tirava Uhum. foto da boca dos pacientes. E a primeira consulta era isso. Ele fotografava, ele fazia anamnese, perguntava o que a pessoa buscava. Ele mandava para deitar lá no mocho, ele tirava fotografias e depois levava para o escritório. É vendas. Ele fazia Aham. vendas, um trabalho de vendas. E ali ele mostrava a boca do paciente, falava assim, ó, ele montava com o paciente ali 3 orçamentos. Olha, isso foi o que você me pediu. Mas isso é o que você precisa. Olha a sua boca, tá vendo aqui? Você tem essa cárie aqui, tem essa retração aqui, você tem a mordida cruzada, precisa fazer um tratamento ortodôntico. Enfim, isso é o que você precisa. E esse terceiro orçamento, ele é a mais, caso você queira fazer a parte estética, tá? Uhum. Então, caso queira fazer a parte estética, um clareamento, ou precisava de uma prótese, ou talvez uma reabilitação, ele falava, esse é a mais. Não é você não precisa disso, tá? O que você precisa é isso. Mas caso você queira fazer, finalizar com a parte estética, esse é o orçamento para isso. Uhum. Então, assim, como que a pessoa não vai fechar? Você entende? Bem diferente. Tendo trabalhado lá, eu pude ver que ele ficou tão bom na comunicação dele que a pessoa veio para limpar o dente. Mas ele Uhum. mostrou a boca da pessoa e ela entendeu que ela não precisava só da limpeza, ela precisava de bastante coisa. Então, assim, Uhum. quando você consegue com clareza mostrar o que aquela pessoa está precisando e que você tem o que ela precisa, o fechamento, a venda, ela acontece natural, né? Uhum. Então, assim, é diferente. Quando você faz esse trabalho, você acaba tendo um público. Você não precisa nem ter muita gente. Quando você consegue ficar tão assertiva, quanto mais nichado, mais assertivo é a sua comunicação, a sua entrega, o seu formato de entrega, e o fechamento ele acontece de forma natural. Então, spam, né? Padronizar para todo mundo, mandar um e-mail, você vai gerar uma expectativa e, consequentemente, você vai ter frustração. Na verdade, isso é a frustração, né? Sempre que a gente cria expectativa. Então, não crie expectativas, comece por aí, não crie expectativas Aham. para você não criar frustrações. E vamos fazer Tá. esse trabalho de forma formiguinha, porque ele é muito mais assertivo, tá? Muito Uhum. mais assertivo Não, para entendi. você e para você ter depois indicação do seu serviço, tá? Uhum. Sim. Não, deu para clarear muito. Nossa, Andresa. Aqui é muito trabalho, hein? É, parece muito, mas se você entender, são poucos passos. Não, e a primeira vez acho que é mais difícil, porque depois você vai ter modelo, né? Você já vai. Exatamente. Ou Uhum. primeira abordagem, né? Aí a segunda É, você já vai poder copiar e colar o seu, né? Olha, eu vou isso. te mandar pelo WhatsApp, você já vai ter pronto, né? É, Então, calma, é pensei isso. nisso. É mais denso, então essas aulas do meio, elas são mais densas. Acho que essa daqui era, em termos de negócio, ela é a mais densa. Porque é isso, se você fizer isso, é o que vai te gerar receita. Tudo que a gente vai vir a assistir nas próximas aulas é a mais, tá? Tá. Conhecimento a mais, habilidade a mais, mas é isso. Esse é o seu Uhum. método de operação diário. Tá. Se você coloca essa roda para girar, ela te gera receita, tá? Uhum. Então, essa daqui é a aula mais importante. Ela vai ficar gravada. Eu vou te mandar um link. Talvez precise Tá. revisitar ela algumas vezes. E tudo bem. Talvez você precise Uhum. entrar em contato comigo. Andresa, eu fiz esse texto. O que que você acha? Como que eu posso deixar ele Aham. mais atraente? Falei com essa pessoa, essa foi a resposta. O que que eu posso responder? Tá? Então, pelo amor de Deus, conversa comigo. Tá? Pode É, deixar. claro que você pode já começar a colocar isso em ação.
Mas eu acredito que talvez você tenha que criar alguma coisinha antes. Não, isso daí eu vou passar por aqui. Ah, então tá bom. É, Então uma tá. coisinha ou outra assim já vou fazendo, porque aí não está tão público, mas isso daí eu vou passar por aqui. Tá. O que eu Então, for rascunhando, eu vou te mostrando. perfeito. Até a primeira vez, né? As que agora você começa a ver o seu material, deixar o seu nome Camila, né, Menezes, Uhum, dá uma olhadinha no seu Instagram, ver como que você poderia ter um seu cartão, uhum. ou até uma identidade visual para você colocar em tudo, né, na hora que você for falar com as empresas e tudo mais, eu acho que é legal. Então, Tá, veja isso também em paralelo depois, quando a gente for começar, você fala, não, agora eu tô me sentindo segura, eu já coloquei nas planilhas, já pré-qualifiquei os leads, vou começar com esses contatos mais próximos, quero começar a fazer a abordagem. Aí você já me tá, aciona para a gente ficar conectado ali, né, em tempo uhum, real, para ver isso acontecer, tá, tá, tá joia, bom? então. Obrigadinho. Ah, imagina, semana que vem é o horário que pode às 9h30? Ai, Às calma, 9, semana que pode ser? vem Não, a gente muda, né? Porque é pré-carnaval aí. eu acho que eu vou estar indo para Rio Preto. Tá, É aham. na sexta eu vou estar indo para Rio Preto. Tem algum outro Na dia na quarta, semana? na À noite, quarta-feira, eu tenho das 7h30 à noite e tenho o horário das 9, só que é das 9 às 10 mesmo, da seria uma manhã. horinha. É. Ah, então tá bom. Eu consigo na quarta de manhã. Na Uhum, quarta noite eu já tenho uma reunião às 8, então eu não tá. conseguiria. Mas Uhum. de manhã eu conseguiria. De Às manhã 9 minha às cliente 10? avisou, minha cliente das 9 falou que não vai conseguir a semana que vem, então pode Então eu ser. já posso colocar aqui, né? Pode. Ah, então eu vou Uhum. colocar. Das, Das 9 das, às 10. hum, Pronto. Já deixo anotadinho aqui uhum. e tá tudo certo. E aí à noite às 8 eu já tenho outra reunião. Então tá Tudo bom. bem. Então, bom fim de semana. Vai Para ficar com a você cabeça também. explodindo, mas Cheia. calma. Qualquer dúvida que você tiver. Tá uma explosão organizada agora. Ai, que bom. Pelo menos a gente nichou, né? Essa daqui vem pra cá, vai pra Isso. lá, vai pra lá, É. naquelas caixinhas. Então Uhum. tá ótimo. E Tá qualquer coisa bom? você fala comigo, viu? Tá, joia. Obrigada, Um viu? beijo. Bom fim de Bom fim de semana. Tchau, semana. Tchau, tchau. tchau.